Olá pessoal, aqui é o professor Ademilson Pereira Ribeiro, aqui o meu contato no Instagram, sempre que vocês precisarem mandar alguma mensagem, e aqui o meu canal de aulas, que eu peço que vocês, como eu disse na aula passada, aqueles que ainda não seguem, seguir, ativar o sininho para quando eu subir a aula no YouTube ficar fácil vocês identificarem. Pessoal, então nós vamos iniciar aqui a nossa disciplina, né, avaliação escolar. Eu quero que vocês tenham bastante atenção que nós estamos só iniciando. Então tem alguns aspectos aqui que são bem introdutórios mesmo para situar vocês. A primeira coisa, nessa aula agora e na outra aula, nós vamos estar trabalhando o contexto histórico da avaliação escolar. Então essa aula aqui, na verdade, é uma aula bem básica mesmo, para que vocês possam entender um pouco. Antes da introdução do conteúdo propriamente dito, gente, eu coloco sempre essa imagem aqui para situar um pouco vocês. Pessoal, essa aula gravada, ela é um recurso didático, né, para mim, para vocês que são pedagogos também, pedagogas. É um recurso didático que nós temos que saber explorar muito bem. Primeiro de tudo, você pode pausar a hora que você quiser. Então, ponto de partida da aula. Bom, ainda nesses aspectos introdutórios, na aula passada eu expliquei para vocês que nós temos que ter um caderno de estudo, certo? É o nosso caderno acadêmico inteligente. E aí eu fiz aqui, gente, só uma observação bem clara, que é o seguinte. Para a nossa aula inicial, lembre, eu trouxe aqui um checklist para resumos e anotações eficientes. É muito importante o marca-texto para grifar as partes principais, né, do nosso livro, da nossa aula. O lápis para anotar alguns insights e os pontos de vista que você terá se você quiser imprimir a aula ou fazer o conteúdo, caderno, folha de papel, tudo para que você possa trabalhar resumo, quadro mnemônico, anotações, post-it, gente, também ajuda muito para marcar as páginas com as citações, e aí você já prepara a técnica de citações para trabalhar um pouco já pensando no seu TCC. Canetas coloridas, que eu sempre explico para vocês, ajuda muitas cores na motivação. Além disso, para padronizar as nossas anotações criativas e facilitar a visualização do seu resumo. Isso aqui é o que nós chamamos de color code, né? O seu código de cores. Agora fica aqui inicialmente também uma perguntinha. Por que utilizar as canetas coloridas nos seus resumos e anotações? Primeiro de tudo, gente, poupa nosso tempo. Nas consultas posteriores, a gente já tem uma visualização imediata. As cores são uma forma também muito excelente de estimular o nosso cérebro, especialmente o aspecto visual, a memória visual no nosso cérebro. As cores também ajudam a padronizar cada tipo de nota, anotação que nós temos. Então, o preto para o corpo do texto, o verde para as coisas que merecem um destaque mais interessante. Ter uma lógica no uso das cores, o color code, como eu já falei para vocês, o código de cores, facilita a memorização das informações. E as anotações ficam visualmente bem mais organizadas e interessantes. Partindo desse aspecto, então, gente, do nosso conteúdo, vamos iniciar agora claramente, então, o contexto histórico da avaliação escolar. A primeira coisa que eu quero que vocês observem é o seguinte: os exames escolares, da forma como nós conhecemos hoje, gente, eles foram sistematizados ou, de certa forma, organizados ao longo do século XVI e a primeira metade do século XVII. Então, esses são marcos históricos muito importantes. Como nós estamos iniciando o contexto histórico, é importantíssimo que vocês fiquem atentos a esses marcos históricos. Mais especificamente, quando os jesuítas elaboraram um documento, porque lembrem, a nossa área é uma área muito voltada para os documentos, então a gente tem que ficar de olho nesses documentos. Um documento publicado em 1599. Esse documento publicado, ele tinha, logicamente, né, a origem na língua latina, então ele tinha a denominação aqui, ó, de Ratio Atque Instituto Studiorum Societatis Jesus, que em bom português significa o quê, gente? Ordenamento e institucionalização dos estudos na Sociedade de Jesus. Mas popularmente ele ficou conhecido como Ratio Studiorum. Então esse documento é importantíssimo que vocês se recordem.
Esse documento que eu estou citando com vocês, ele formaliza o modo como deveriam ser administradas as práticas pedagógicas das escolas jesuítas e descrevia, dentre muitas instruções, porque lembra que é um documento que estava focado nas instruções, como os alunos deveriam ser examinados ao final do ano letivo vigente. Prática ainda bastante comum, porque é isso que nós temos hoje. Então, agora pensando um pouco de maneira mais crítica, segundo Cipriano Lucchesi, 1998, nesse documento que nós acabamos de citar, a Ratio Studiorum, está normatizado que, no momento das provas, os estudantes não poderiam solicitar nada que necessitem, nem aos seus colegas, nem ao profissional que toma conta da turma. Não deverão sentar-se em carteiras conjugadas, porque lembra que o mobiliário era dessa forma. Mas, caso isso ocorresse, o professor deveria prestar muita atenção no comportamento dos dois alunos, para que um não copiasse a resposta do outro. O tempo da prova, que é um elemento até hoje, que nós vamos aprender a observar dentro da nossa disciplina, deverá ser previamente estabelecido e não eram permitidos acréscimos de tempo. Essa organização não parece familiar? Isso é uma pergunta crítica. Obviamente que sim, ainda é a organização que nós usamos. Ainda no século XVII, outro marco temporal muito importante, aqui nós vamos falar um pouco de John Amos Comênio, um bispo protestante da Morávia, região atualmente conhecida como República Tcheca. Então é importantíssimo que a gente situe esses pensadores pedagógicos da história da humanidade. Ele publicou um livro, gente, que é outro muito importante, que é a Didática Magna, ou da arte universal de ensinar tudo a todos. Veja o universalismo, ensinar tudo a todos, totalmente. Então, termos muito absolutos. Nessa obra de título bastante audacioso, o que Comênio argumentava? Que o aluno, lembrando aqui o uso do termo aluno, que vem do latim, que significa aquele que não tem luz, o que já traz uma concepção pedagógica bem arcaica. Não se preparará suficientemente bem para as provas se ele souber que as provas são para valer. Nesse contexto, portanto, foi dado início ao uso da verificação da aprendizagem como recurso de castigo e de imposição do medo para obter dos estudantes a devida atenção às lições dadas em sala de aula. Com o passar dos anos, pessoal, claro, inúmeros foram os aperfeiçoamentos na modalidade dos exames. A partir da constituição da chamada psicologia da educação, que nós vamos detalhar em alguns momentos da nossa disciplina, no final do século XIX, que é o nosso marco histórico aqui, início do século XX, em uma união com a pedagogia, surgiu a preocupação para a elaboração de testes metodológicos e científicos. Já especificamente nos anos de 1960 e 1970, nos Estados Unidos, ganharam força debates relacionados ao desenvolvimento das avaliações dos programas educacionais, resultantes de muito investimento público, que é um aspecto que nós temos que criticar no nosso país. O investimento público em educação varia muito de governo para governo. Aqui nós tínhamos o governo de John F. Kennedy, que nasceram os modelos de avaliação aplicados em larga escala, que chegaram ao Brasil entre os anos de 1980 e 1990, e que ainda hoje são bastante relevantes, ao buscarem reconhecer a efetividade e a eficiência dos resultados escolares. Pelo breve relato histórico que a gente viu até aqui, como eu disse, na outra aula nós vamos aprofundar, é possível perceber o que, pessoal? Uma lógica ainda predominantemente em muitas salas de aula do nosso país, que teve origem em práticas bastante tradicionais, preocupadas especificamente mais em disciplinar o comportamento do aluno do que efetivamente garantir a aprendizagem. Nós vamos tentar raciocinar muito isso durante as nossas aulas, ok?
Apenas recentemente, no final do século XX, outro marco temporal muito importante, né, outro marco histórico, início do século XXI, a área educacional passou a se preocupar mais profundamente com as consequências da aplicação da avaliação para os alunos e as diferentes possibilidades de uso dos resultados para a garantia da aprendizagem. Essas avaliações, elas estão relacionadas às funções diagnóstica, que nós vamos conversar, e a função formativa, que prevêem tanto o comportamento do trabalho do aluno, mas principalmente a flexibilização da didática e do planejamento pedagógico do professor, que tem como foco priorizar, olha o verbo aqui, gente, priorizar os alunos, que os alunos realmente aprendam e não acumulem dificuldades ao longo dos anos, do que simplesmente cumprir o programa escolar pré-estabelecido. Então veja que ao invés de ser apenas um cumpridor do programa pré-estabelecido, o professor entende que o programa é uma bússola que vai lhe ajudar na direção, mas que também vai lhe ajudar a corrigir determinados rumos durante essa longa caminhada que ele se propõe, que é a execução do plano. Bom, agora então vamos trabalhar um pouquinho, gente, ainda na sequência da história das avaliações de aprendizagem. Vamos trabalhar um pouquinho do panorama. Esse aspecto aqui é muito importante porque eu gostaria que vocês lembrassem que nós temos alguns momentos históricos, né? E esses momentos históricos, lógico, vai ter aqui uma relação muito grande com o conhecimento que vocês têm de história. Eles ajudam a sistematizar. Então, pensando que alguém de vocês, né, possa depois pensar em fazer um TCC a respeito da avaliação escolar, a respeito da avaliação educacional. Bom, a primeira coisa é a gente saber que existe uma espinha dorsal na nossa história. Então, o que nós vamos ver aqui agora? Primeiro, eu coloquei aqui uma perguntinha bem simples. Você já se perguntou a respeito da história das avaliações da aprendizagem? Apesar de todas as situações levarem a algum tipo de ensinamento, isso é muito importante. Quando nós estudamos a história, o contexto histórico das avaliações, a nossa tendência, num pensamento um pouco mais raso, é excluir completamente um determinado período. E eu gostaria que vocês, de maneira crítica, observassem aqui que cada período histórico que nós fomos estudando vai demonstrar um certo ganho. E é a partir disso que nós conseguimos desenvolver a nossa ideia posterior. Então, nós vamos entender aqui que a educação formal ela foi estruturada no Brasil. E isso é muito importante. Desde quando e a partir daí quantos elementos nós podemos observar. Mais que um assunto interessante a educadores, esse tema também é válido a gestores. Então lembre que nós estaremos aí no papel de quê? De educadores, de gestores, de coordenadores e até mesmo vocês agora como estudantes. É assim que podemos refletir sobre os aspectos físicos e psicológicos. Lembre que quando nós trabalhamos a avaliação, ela trabalha também os aspectos físicos e psicológicos, que envolvem o ensino e, a partir daí, verificar de que maneira é possível aperfeiçoar as práticas pedagógicas, porque essa é a grande preocupação. Essa é a grande preocupação da avaliação escolar, é aperfeiçoar as práticas pedagógicas. Então, que tal a gente saber mais um pouco da história das avaliações, que é o grande foco nosso nesse primeiro momento, nessa aula e na próxima? Bom, a seguir aqui então, gente, eu transformei em um artigo e estruturei ele para que vocês observem como foi ocorrendo. Primeiro, então, nós estamos trabalhando aqui a história das avaliações da aprendizagem. Como vocês viram, quando nós falamos no nosso contexto, né, histórico-cultural, que é o Brasil, antes de 1500, nós não temos nenhuma relação para poder fazer aqui, a não ser o quê? A chegada dos portugueses. Então, a partir de 1500, nós temos a chegada dos portugueses no Brasil, e com isso nós temos toda aquela carga de cultura europeia chegando ao Brasil. A organização do nosso país aqui nesse período, que nós chamamos de período colonial, ela teve como um objetivo
especialmente a exploração da nossa riqueza. Então, inicialmente, o que nós temos aqui no período colonial? Nós temos a chegada aqui dos jesuítas. Porém, nós temos que ter, principalmente um certo aspecto crítico aqui, que não havia um grande interesse de Portugal nesse início. Então, logicamente, quando se toma nesses inícios aqui os aspectos pedagógicos da educação, nós podemos falar aqui do colégio que deu início à cidade de São Paulo, né? Então nós temos ali o primeiro colégio jesuíta fundado em terras brasileiras e ali deu origem à cidade de São Paulo, e a partir dali nós começamos a ver o movimento. A seguir, gente, nós vamos falar um pouquinho então do período colonial. A educação no Brasil, ela começou então com a Companhia de Jesus, na época dos jesuítas, logo após a chegada dos portugueses. Apesar de todo o foco na religiosidade, que é uma marca que nós ainda temos, né? Tanto que a própria LDB ainda trata da aula de religião, a aula de ensino religioso. Então nós vemos que nós temos um documento legal ainda respaldando essa aula. O fim aqui, ou a finalidade, era catequizar os índios. Esse foi um início muito especial, né? Nós podemos dizer assim, na nossa educação, porque a carga que a igreja tinha de leitura, de cultura, essa carga foi muito importante para já de início fazer da nossa educação partir de um certo patamar de qualidade. A primeira missão nossa aqui que nós temos dos jesuítas ocorreu em 1549. Agora, outro marco histórico importante, em 1759, houve a expulsão dos jesuítas por conta das reformas por um ministro português chamado Pombal, e aí a gente chama as reformas pombalinas. Foi nesse momento histórico, gente, que o ensino, que era um ensino religioso, se tornou um ensino laico e público. E aí foi criada por meio das chamadas aulas régias. Tivemos a implantação oficial em 1772. Passamos então, gente, ao ano de 1808. Então a Europa estava sendo dominada por Napoleão Bonaparte. E Dom João VI, ele se viu cercado em Portugal pelo exército de Napoleão Bonaparte. Não tendo condições de enfrentar o exército de Napoleão Bonaparte, em 1808, Dom João VI parte para o Brasil. Por isso que nós inauguramos um período histórico aqui chamado de período da família real. É a chegada da família real portuguesa em 1808 que mudou o nosso contexto educacional. Dom João VI criou, ainda nesse mesmo ano e nos anos seguintes, em que aportou no Brasil, criou escolas de medicina, academias militares. Para quem não conhece, uma das mais antigas, a Academia Militar dos Agulhas Negras, criou o Museu Real, criou a Biblioteca Real, o Jardim Botânico, a Imprensa Régia, porque é outra coisa que nós vamos discutir muito ainda, que são instrumentos, né, instituições que educam tanto quanto a escola, e que muitas vezes em países pouco desenvolvidos como nós, são pouco explorados. Bom, a Escola Nacional de Belas Artes, ela foi criada a partir do convite a artistas franceses em 1816. Ainda assim, a educação tinha uma importância secundária. Na época, não existia faculdade no Brasil, enquanto em colônias espanholas, elas já haviam sido fundadas. Um exemplo é a Universidade de São Domingo, em 1538. Falando um pouquinho do período imperial, e vocês se recordam bem, Dom João VI volta para Portugal, quando então Napoleão deixa de dominar a Europa, e aqui fica Dom Pedro I. As transformações realizadas a partir da chegada da família real foram significativas e culminaram com a Declaração de Independência, em 7 de setembro de 1822. Em 1824, gente, é elaborada a nossa primeira Constituição brasileira, que mantinha o quê? A liberdade de ensino, que é muito importante, e a instrução primária gratuita para todos os cidadãos. Escravos, isso é um detalhe, não se enquadravam ainda nessa categoria.
Em 1827 foi aprovada a primeira lei sobre o então ensino elementar, que hoje é chamado de educação básica, e ficou em vigor até 1946. Essa legislação, ela determinava a criação de escolas em todas as cidades e as instituições de ensino voltadas para meninas em municípios mais populosos. Aí nós entramos no período que nós chamamos de Primeira República. Esse foi um momento de grandes mudanças na educação brasileira, gente. Sob o controle dos militares, se vocês se recordam bem, nós temos ali em 15 de novembro de 1889 a proclamação da República. O ensino seguia os princípios da centralização, formalização e autoritarismo. Houve iniciativas de formar um currículo unificado. Depois do que nós chamamos aí de período da República Velha, período da República Café com Leite, aí nós entramos na Era Vargas, né? No ano de 1930, que é o nosso marco histórico, marcou profundas mudanças, inclusive na educação. Uma delas foi a criação do Ministério dos Negócios da Educação e Saúde Pública. Houve uma reforma do ensino secundário e depois a organização do Conselho Nacional de Educação. A Constituição de 1934, gente, ela determinou a elaboração de um plano nacional. Os intelectuais da época, como um grande pensador que nós vamos usar muito aí, né, nos nossos conhecimentos, que é o Anísio Teixeira, que dá nome ao Instituto do INEP, Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais, Lourenço Filho e Fernando de Azevedo, eles voltaram as suas atenções para a educação e perceberam que o ensino não atendia às exigências do mundo da época. Então eles tiveram um olhar prospectivo, um olhar para o futuro. Depois nós tivemos aí também outro período histórico, que é o período do regime militar. Em 31 de março de 1964, nós temos o início do período militar. 5 anos depois, nós já temos aí a inclusão da disciplina Educação Moral e Cívica. Ela passou a ser obrigatória em todos os níveis de ensino. No secundário, era ela chamada de Organização Social, Política e Brasileira. Muitos dos pais de vocês tiveram a OSPB. Depois nós temos o retorno da democracia com a Constituição Cidadã, a Constituição de 1988, válida até hoje. Ela determinou o prazo de 10 anos para universalizar, é o verbo, o ensino e acabar com o analfabetismo. Até hoje não aconteceu, infelizmente. No Brasil nós temos cerca de 7% da população com 15 anos ou mais ainda analfabeta, conforme a pesquisa a mais atual, né, a PNAD contínua do IBGE. Mas aí também nós tivemos a nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que foi promulgada ali em 1996, sendo que um ano antes foi criado o Conselho Nacional de Educação, e muitas outras questões importantes podem ser observadas aqui que vão ser retomadas durante todo o nosso período aqui da disciplina, gente. Primeiro, a organização do Sistema de Avaliação do Ensino Básico, que é o SAEB, em 1990, o surgimento do Fundo de Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental, o Fundef, em 1996, que houve a sua substituição para Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, em 2006. O Fundef, gente, ele foi especialmente relevante, por quê? Porque ele obrigou tanto os estados quanto os municípios a dedicarem um percentual para a educação. Isso aqui é o que nós chamamos de vinculação de receita. Essa vinculação de receita ela é muito importante porque ela pressiona determinados governos que não têm compromisso com a educação a manter um patamar mínimo de investimento na educação. Aí nós podemos falar então, gente, que a nossa disciplina vai nos dar base também para pensar o futuro da educação quando vocês estiverem atuando como profissionais. Apesar de toda a evolução que nós vamos ver durante a nossa disciplina verificada, a educação ainda tem muito a se desenvolver. Já está sendo implementada aqui no Brasil a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, que apresentará as propostas pedagógicas, os currículos a serem seguidos por todas as instituições do país.
Além disso, a tecnologia, que é um assunto que nós vamos trabalhar também, tecnologia e educação, contribui para o alcance de bons resultados. É o caso de softwares de gestão de provas, inteligência artificial, muitos outros, como nós temos aqui, que podemos citar, né? As tendências das avaliações do futuro, transformação digital na educação, tudo isso precisa ser considerado, gente, para que a gente possa observar os erros que foram cometidos pelas políticas públicas do passado em educação e avançar. Assim, a história das avaliações no nosso país ela é fundamental para criar, especialmente, um conjunto de condições para que nós possamos pensar em um futuro de qualidade, modificando o ensino-aprendizagem de acordo com as novas prerrogativas. Essa é a nossa expectativa. Então, desejo mesmo formar com vocês uma base bem sólida para que a gente possa depois observar claramente como nós estamos no contexto. Eu sempre deixo aqui, ó, como você avalia o seu domínio do conteúdo dessa aula. Se inicialmente você acha que está um pouco neutro, um pouco fraco, depois você vai estudar novamente essa aula, revisar novamente essa aula e tem certeza que você vai ficar com o domínio ótimo do conteúdo. Peço para vocês continuarem desenvolvendo. Lembrem, os mapas mentais funcionam? Funcionam sim, pessoal, e muito. Desenvolvam esquemas no nosso caderno acadêmico inteligente, postem foto, postem vídeo. O nosso grupo é um grupo de estudo. O que nós temos no nosso grupo? Aprendizagem colaborativa, que é um conceito pedagógico muito caro na modernidade. Nós precisamos ampliar isso. Essa é a nossa aula, pessoal. Espero que vocês aprendam bem. Qualquer dúvida, vou estar no grupo aí e a gente vai respondendo, tá certo? Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima aula.